motivo de muita alegria e satisfação de podermos estarmos aqui reunidos para juntos meditar um pouco na Palavra de Deus, porque é Deus quem fortalece e é Deus quem nos guarda e é Ele que nos ajuda nesses tempos mais difíceis que estamos enfrentando. Louvo a Deus por essa igreja, a qual o pastor Gilson fez um convite para a gente, de podermos estarmos aqui. Me sinto muito honrado. Também quero agradecer ao meu pastor, evangelista Eliseu André, que sempre me ajuda, sempre me apoia. Que Deus venha continuar abençoando grandemente todos os meus amigos e todos aqueles que estão acompanhando. Deus abençoe a vida de vocês. Quero meditar aqui nesta começo de noite no livro de Ezequiel, capítulo de número 2, que logo vai dizer assim: E disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu vi o que me falava. Amém. O capítulo de número 2 do livro de Ezequiel vai narrar a história e vai trazer a história da chamada de Ezequiel, a qual Ezequiel estava junto com o povo de Jerusalém em cativo na Babilônia. E segundo a história e segundo o que a Bíblia narra, o que a Bíblia nos traz, é que Ezequiel ele não foi preparado para ser profeta. Ezequiel, desde a sua adolescência, quando ele era criança, ele sempre foi preparado para ser sacerdote. De certa feita, Ezequiel era da tribo de Levi, filho de Buzi, ou seja, ser da tribo de Levi era ter a certeza de quando atingisse os seus 30 anos de idade, ele ia se colocar uma roupa sacerdotal para ser sacerdote. Então, Ezequiel, ele foi chamado, ele foi vocacionado desde pequeno para ser sacerdote. Mas a partir do momento em que ele atinge 25 anos de idade, eles são levados ao cativo pelo Império da Babilônia. E a Bíblia vai nos dizer que eles estando ali após 9 anos, após Daniel passar por ali, Ezequiel junto ao rio Quebar, que significa grande rio, ou grande canal, ou grande lago, que vai dizer que ali Ezequiel recebe a chamada. Ezequiel, cujo nome significa Jeová era forte, ou Jeová fortalece, ou Jeová se fez forte. Então, no capítulo 1 de Ezequiel, ele vai nos mostrar, ele vai nos narrar que ele recebe uma visão de Deus, uma visão celestial. Ezequiel, durante os seus 27 anos no cativeiro, ele ali profetizou. Deus ali levantou ele como profeta naquele lugar. Quem sabe talvez aquele povo já não acreditava mais que Deus falaria através deles. Quem sabe eles estavam desacreditados pelo o que estava acontecendo, porque o povo estava vivendo em um tempo tenebroso. O povo estava vivendo em um tempo em que o pecado já estava corrompido, em que o povo já não acreditava mais que Deus falaria no meio deles. Então Ezequiel recebe uma visão e Deus chama Ezequiel para ser profeta no meio de um povo em que já não acreditava mais em profecia. Ezequiel vai se tornar um profeta no meio de um lugar onde o povo já estava corrompido pelo pecado. Ezequiel vai se tornar a voz de Deus no meio do povo, no deserto em cativeiro. Então, eles estavam ali no cativeiro, que era uma situação de escravo. E logo Deus levanta Ezequiel para que ele possa profetizar no meio daquele povo. Ezequiel, de certa feita, vai ter uma visão logo mais na frente, em que a glória se retira do templo. A glória não fica onde ela não é desejada. Então, quem sabe, talvez estamos vivendo em um tempo meio que parecido ao tempo de Ezequiel, em que o povo já não acredita mais que Deus pode falar no meio de nós. Mas eu creio que Deus está levantando no meio dessa turbulência que está acontecendo. Deus está levantando jovens, pessoas,
e pastores compromissados com a palavra de Deus, em que acredita que Deus pode usar, continuar usando através dos nossos meios, que é as nossas redes sociais, e através de outros meios. Então Ezequiel vai ter a visão da santidade de Deus. Deus se revela para ele ali naquele rio, e ele bem claro diz assim no capítulo 4: e olhei e vi um vento impetuoso que vinha do norte. Então logo ele vê seres viventes, que significa os querubins e que significa a santidade de Deus. Deus se revela através da santidade para ele. Logo também ele vê alguns rostos que são de leão, de boi e de águia, e que Deus estava mostrando para ele a sua criação. Logo em seguida, ele vai ver as brasas rodeando aquele lugar, que significa também a santidade e o juízo de Deus. Só que o que eu acho mais interessante é quando Ezequiel narra e quando Ezequiel fala das rodas sobre rodas, e aonde as rodas iam, os seres também iam. Aonde as rodas iam, as pessoas, aquela visão se movimentada através daquelas rodas. E que eu acho muito interessante, e que eu parei e pensei um pouco, é que muitas das vezes a nossa visão é limitada. Ezequiel estava recebendo a chamada da parte de Deus, e quem sabe ele já não estava com o coração aflito pelo que estava acontecendo, porque Ezequiel não foi chamado para ser profeta. De certa feita, Ezequiel foi chamado para ser sacerdote, e quem sabe ele estava com seu peito angustiado, quem sabe ele estava com seu coração angustiado pelo que estava acontecendo. Porém, Deus se revela para ele através de rodas sobre rodas, e essas rodas tinham vários olhos que via. O que Deus estava querendo mostrar para Ezequiel ali naquele momento? Quem sabe naquele momento Ezequiel não estava conseguindo enxergar além, não estava conseguindo enxergar o chamado de Deus para a vida dele, mas Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, daqui de baixo você não vê nada, mas aqui de cima eu estou vendo tudo. Quem sabe, muitas das vezes neste momento a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, pelo que está acontecendo no nosso território, no mundo em que estamos vivendo. Mas nós daqui não sabemos o dia de amanhã, mas Deus já sabe o dia de amanhã e o dia que virá e o ano que vem. Ele já sabe de tudo, e por isso que muitas das vezes acontecem coisas que a gente não entende. Por quê? Porque é o processo de Deus na nossa vida. No capítulo 2, a Bíblia vai nos dizer a chamada de Ezequiel, que ele começa: filho do homem, põe-te em pé. No final do capítulo 1, ele se coloca sobre o rosto, sobre o pó, porque ele ouviu a voz de Deus, e quem sabe talvez Deus nunca tinha se revelado de certa forma para ele. Então ele se coloca com seus rostos em pó, e Deus fala: olha, fica em pé que eu falarei contigo, põe-te em pé e eu falarei contigo. A palavra filho do homem vai aparecer mais ou menos 90 vezes no livro de Ezequiel, em que ele também queria dizer Ezequiel, é porque ele não era perfeito, ele era frágil. Então Ezequiel se coloca como filho do homem, porque ele era falho, ele era pecador, ele era frágil. Ezequiel não era nenhum super-homem. Então Ezequiel, quem sabe talvez é como eu e como você que está nos acompanhando. Ezequiel era frágil, Ezequiel era pecador, Ezequiel estava angustiado, mas Deus queria usar ele. Quem sabe nesta noite você está angustiado, você está desamparado, você não acredita talvez mais que Deus tem um plano na sua vida, mas Deus tem um plano na sua vida e Deus quer te usar. Então logo em seguida ele se fala: põe-te em pé e eu falarei contigo. O que eu acho muito interessante é que ele vai dizer que Deus está chamando ele. Então ele diz: então entrou em mim o Espírito. O que nós vemos aqui é que quem toca na chamada muitas das vezes não é o nosso pastor, não é o nosso líder, mas sim Deus. Deus é aquele que cuida, Deus é aquele que chama a gente. Desde lá do nosso ventre, Deus já chamou
nós como geração eleita para fazer a diferença neste mundo pecaminoso. Então Deus já tinha chamado, já tinha um plano, já tinha traçado um projeto para a vida de Ezequiel, e Deus muda toda a circunstância, todo o cativo, toda a história, para que o projeto de Deus na vida de Ezequiel pudesse se cumprir. Quem sabe muitas das vezes ele não ia mais exercer o seu ministério sacerdotal, mas Deus ia levantar ele como profeta. Isso é muito interessante e a gente pode muito aprender sobre isso. Quem sabe muitas das vezes a gente cresce com a vocação de ser algo, de ter uma profissão. Quem sabe você cresceu pensando em ser um médico, pensando em ser um advogado, mas quando chega a certa idade da nossa vida, a gente entende o propósito de Deus nas nossas vidas, a gente muda tudo aquilo para viver os planos de Deus. E Ezequiel se pôs em pé. Ezequiel estava disposto a mudar tudo aquilo para viver os planos de Deus. Então logo no capítulo 3, para a gente já encerrar, Deus vai dizer para ele, para que ele come o rolo. Deus dá para ele um rolo. Esse rolo que significa e representa a palavra de Deus. Em Salmo 119 vai dizer assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque Ezequiel precisava compreender e entender a Bíblia, a palavra. Ele precisava se alimentar da palavra de Deus. Ezequiel precisava entender o que ele estava falando, porque não basta somente orar muito, jejuar muito, mas também tem que ler a Bíblia também, tem que meditar, tudo tem que estar de acordo, porque do que adianta tentar fazer muito para Deus, para se aparecer, mas fazer pouco em secreto para Ele. Então Ezequiel precisava ler mais a Bíblia, estudar, se alimentar da palavra. E Deus dá para ele o rolo e fala: come deste rolo para que você venha entender o meu propósito. Muitas das vezes isso que nos falta. Muitas das vezes a gente medita pouco, lê pouco, medita pouco, mas era aquilo que Deus estava falando para Ezequiel. Logo no capítulo 3, no versículo 4, ele começa a chamar Ezequiel, versículo 16, como a atalaia de Israel. Ezequiel vai se pôr, Deus chama ele de atalaia, um nome peculiar que Deus chamou para ele. E atalaia na Bíblia é aquele que avisa o pecador dos seus pecados. Atalaia é aquele que fica na torre avisando quando o inimigo vem atingir a cidade. E Deus chama Ezequiel como atalaia, para ser um atalaia no meio daquele povo. O que eu quero dizer com isso, o que Deus quer falar conosco, é que nós precisamos ser como a atalaia de Cristo nesse momento em que estamos vivendo. Nós precisamos ser como atalaias para ter coragem de pregar a verdade, de falar a verdade. Certa feita Deus fala para ele: olha, avisa o povo que está pecando, se eles continuarem em pecado eles vão morrer, e se você falar que eles vão morrer, porque eu vou estar estendendo as tuas mãos para ele. Então Deus fala para ele pregar a verdade e ser como um atalaia e avisar os pecadores dos seus pecados. Em Romanos 8, que diz assim: se viverdes segundo a carne, morrereis e tereis a morte eterna. O que Deus estava falando para o seu povo é para que aquele povo não possa mais ficar em pecado, para que eles possam se converter dos seus maus caminhos. E é tempo hoje de a gente se arrepender dos nossos pecados e avisar os nossos amigos e avisar aqueles que estão afastados do pecado e do perigo que a nossa geração tem enfrentado, e que a gente possamos aprender com Ezequiel, entender a chamada de Cristo para nossas vidas, para que a gente possamos compreender e fazer aquilo que é melhor para Deus e para a gente, porque só Deus sabe, só Deus tem o melhor plano, o melhor projeto. E Deus com certeza usará grandes jovens, vai levantar grandes jovens, vai levantar grandes moças e rapazes como atalaia de Cristo nesse momento que estamos vivendo. Agora já pode parar já?
Mateus vai louvar mais um hino e vai continuar. Vamos orar então. Senhor Deus Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que nos foi nos dada, Pai. A Tua palavra aqui foi pregada, Deus. Nós cremos que o Senhor falou conosco através da Tua palavra. Pai, eu creio, Senhor, que cada um que está na Tua casa recebeu esta palavra. E eu sei, ó Pai, que o Senhor falou com pessoas aqui nesta noite. Deus, te peço, ó Pai, que o Senhor venha continuar levantando pessoas. Ó Pai, te peço que o Senhor venha continuar usando pessoas, ó Pai, nesse momento difícil que estamos passando. Mas cremos também, ó Pai, que o Senhor pode intervir no nosso meio e que o Senhor pode mudar toda a nossa história, Pai. Pai, continua conosco, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que se dedicou para poder estar aqui hoje. Pai, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pai, uma pessoa entrando na minha vida.